Então, pessoal, nós vamos para o nosso segundo tema. Vocês lembram que na quarta-feira, toda quarta, eu quero trabalhar com vocês, eu disse para vocês, especificamente assuntos espirituais. Nos outros dias, a gente vai fazer uma mesclagem, família, saúde, dinheiro, crescimento profissional, mas quarta-feira a gente vai trabalhar especificamente questões espirituais. E no tema de hoje, eu quero estudar com vocês a origem do mal. A gente entender um pouco como foi que o mal começou. A gente não dá para entender ele na sua totalidade, porque essa questão do assunto do mal vai além da nossa capacidade de entender. Vocês vão perceber por quê aqui. Mas o básico, algumas coisas nós vamos entender. Eu vou mostrar aqui também pelo menos 2 vídeos para vocês de algumas situações que talvez seja familiar a vocês também, de coisas que vocês talvez já tenham presenciado. Então eu preciso que vocês prestem realmente bastante atenção, não conversem, procurem não se distrair, não deixe que ninguém distraia você. Preste realmente atenção em tudo que será mostrado aqui. E para isso eu quero responder junto com vocês essa pergunta. Você já pensou sobre como surgiu o mal? Em algum momento na sua vida você já fez esse questionamento? Por que é que o mal existe? Já perguntou por que é que pessoas inocentes sofrem? Por que é que o mundo está permeado de tantas coisas ruins? Quando você liga a sua televisão, ou quando você vai ali na sua timeline, do seu celular, nas suas redes sociais, às vezes, Facebook, é uma notícia ruim em cima de uma notícia ruim. Seja no campo social, seja no campo financeiro, dificilmente, é raro você ouvir notícias boas. Na maioria das vezes, é alguém que matou, é alguém que roubou, é alguém que estuprou, é alguém que foi sequestrado, é uma inundação, ou seja, é uma enxurrada de coisas ruins acontecendo no mundo. E essas coisas são ruins, essas coisas elas são maus. Mas como que isso surgiu? Sempre foi assim? Ou houve um período em que essas coisas ruins não existiam? Se existiu uma época em que essas coisas não existiam, quando foi que elas passou a existir e por quê? É isso que a gente vai responder aqui. Presta atenção nesse primeiro vídeo aqui. O áudio não está muito bom, mas tente prestar atenção e entender aqui um pouquinho o que esse rapaz vai falar. Virtualmente todos na Terra, independente de sua religião ou nacionalidade, reconhecem que existe alguma espécie de batalha ocorrendo no mundo entre as forças do bem e do mal. Uma luta colossal entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a opressão e a liberdade, o bom e o mal, e finalmente, a vida e a morte. Qual é a história por trás deste evidente paradoxo? Muitas religiões, assim como a Bíblia, ensinam que além deste véu tridimensional do mundo físico que vemos, existe outro mundo espiritual que não podemos ver. Nesta realidade invisível ao nosso redor, se desencadeia uma batalha titânica entre o herói supremo e justo contra o vilão mais cruel e maligno. A grande pergunta é: quem são esses personagens? E como e onde começou esta crise cósmica? Este é o maior mistério de todas as épocas e a história mais fascinante e verdadeira que jamais tem sido contada. Esta crise envolve cada pessoa sobre a Terra. Sim, cada pessoa. Então veja, independente do que você entende sobre isso, sobre esse assunto, independente da sua compreensão, independente do que você professa acreditar, isso é uma realidade. Ainda que você seja um ateu nesse sentido, porque tem pessoas que dizem, o diabo não existe, o diabo é o ser humano que faz o mal, que faz isso. Não existe o diabo, não existe o mal como sendo entidades, como sendo seres do mal que estão trabalhando ativamente para poder produzir o mal nessa terra. Tem pessoas que não acreditam nisso, elas dizem que o mal é cada ser humano com a natureza ruim. Alguns defendem isso. Então, mesmo que essas pessoas acreditem dessa forma, isso não nega a verdade daquilo que foi mostrado aqui. De um conflito que existiu, onde 2 grupos se estabeleceram. Na verdade, um já estava estabelecido, onde um grupo se estabeleceu. E tem crescido, e tem tido força cada vez mais. E tem influenciado a vida de todas as pessoas. Na vida de todos nós aqui, sem exceção. Todos nós, sem exceção, infelizmente.
existem as marcas, as consequências oriundas da ação desse ser e dos seus agentes que nós vamos estudar aqui. Então, na minha vida, na sua vida, infelizmente, existem marcas, situações que são oriundas desse ser. E a gente vai desmistificar isso e entender essas questões. Olhe para cá, onde está Deus enquanto isso acontece? Por exemplo, crianças inocentes, o menino morre ao ser arrastado. Isso aqui é só para exemplificar cenas tristes e terríveis que costumeiramente acontecem. Aquele outro caso lá, o assassino da menina Beatriz, esse caso foi lá em Petrolina, né? Então vocês devem ter ouvido falar desse caso. Não é um caso único, diversos casos acontecem por aí. Pais matando seus filhos, filhos também matando os pais. Pai violentando dos próprios filhos. Ou seja, onde está Deus quando maldades dessa natureza acontecem? Por exemplo, guerras que matam milhões de pessoas inocentes, como o que está acontecendo agora na Ucrânia. Pessoas que não têm nada a ver com o conflito, tanto de um lado como do outro, porque não são todas as pessoas que estão do lado do grupo do Hamas que são pessoas ruins. Ali tem pessoas do bem. O grupo Hamas é um grupo específico terrorista, criminoso. Mas existem pessoas boas lá e que perderam suas vidas, como também existe do lado de Israel. Então veja, essas guerras elas se instalam, elas se estabelecem e você vê crianças, idosos, mulheres, homens de bem, com sua vida completamente destruída, sem ter nada a ver com o conflito, sem ter nada a ver com a guerra. Então por que isso está acontecendo? Se Deus é todo poderoso, por que Deus não age nisso aqui? Uma outra situação também que, infelizmente, entristece o nosso coração é essa questão da desigualdade social. Isso você vê nitidamente em qualquer lugar. Aqui na cidade você vê. Então, de um lado você vê pessoas vivendo uma vida precária, escassa, sem ter acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, à moradia de qualidade. E, às vezes, nesse mesmo lugar você tem ali condomínios de luxo, casas luxuosas. Ou seja, será que Deus criou esse planeta para que ele fosse assim? Um planeta desigual, onde alguns têm tanto e uma grande maioria não tem absolutamente nada? Será que esse é o projeto original de Deus? Será que a vontade de Deus é exatamente essa? Não. Uns vão ser miseráveis, pobres, escassos, e a outros eu vou dar prosperidade, vou dar riqueza, para que esses possam até pisar e humilhar esses outros. Será que essa é a vontade de Deus? Quando a gente vai também, infelizmente, para a questão da natureza, a gente se depara com isso. Isso aqui é um exemplo de um dos tsunamis que aconteceu, que arrastou milhares de vidas, destruiu milhares de pessoas. Então imagine, é só você ter empatia, ou seja, você se colocar no lugar do outro. Isso aqui são carros sendo arrastados, alguns deles com pessoas dentro, com crianças, seres humanos aí dentro. Eu lembro de cenas do carro sendo arrastado, e algumas mãos nos vidros dentro do carro. Então milhares de pessoas morreram afogadas porque não deu tempo de sair. Eu não vou deixar passar o vídeo todo, mas isso aqui é levado pelo mar. Tudo que você está vendo isso aqui some, fica embaixo d'água, com exceção do prédio. A água chega mais ou menos aqui. Algumas pessoas estão lá em cima desse prédio, os outros estão cá filmando. Ainda bem que essa estrutura, geralmente desses prédios, lá no Japão e nessa região, como é uma região propícia a terremoto, essas coisas, ele já constrói com uma estrutura bem resistente. Muitas construções. Então eles estão filmando ali em cima. Possivelmente eles escaparam, aqueles que estavam em cima. Então, ou seja, numa situação dessa, o que é que vai embora? Vidas, sonhos, projetos, uma série de coisas. Como eu estou dizendo, o ser humano ele se tornou muito insensível. Mas se você parar um pouquinho para se colocar no lugar do outro, você vai sentir um pouco da dor, da angústia que essas pessoas tiveram que sofrer ao se submeterem a essa situação. E aí quando a gente vai para o campo da saúde, notícia, né, de uma doença terminal, quantas vezes nós não somos surpreendidos com a notícia dessa natureza? Você sabe que no ano passado, né, nós fomos surpreendidos com a notícia da doença de minha sogra, que tinha sido levada às pressas para o hospital.
Vocês já passaram por isso também, eu passei por isso em relação ao meu pai. Então está tudo bem aqui, né? Por exemplo, está tudo normal, de repente seu celular, que Deus nos livre, mas é uma possibilidade, já aconteceu. De repente o celular toca, ó, seu pai, sua mãe, seu irmão, sei lá, seu amigo, e é um choque. Mas e aí, por que essas coisas acontecem? Por que a gente tem que conviver com isso? Será que Deus criou essa terra, Deus criou esse planeta para que esse planeta fosse infestado exatamente desse tipo de situação? Será que esse é o propósito original de Deus? Ou seja, coisas que acontecem à nossa volta todos os dias e nos fazem pensar que algo está errado. Mas quem é o responsável por isso aí? Muitas pessoas culpam a Deus, né? Nos próximos momentos você terá a resposta que a Bíblia apresenta para estas e muitas outras questões. Então muitas pessoas culpam Deus. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que já culpou Deus por alguma coisa que deu errado na sua vida ou na vida de alguém que você tanto amava e gostava. E por não entender a situação, você transferiu a responsabilidade e a culpa para ele, para Deus. Mas será Deus o culpado? Será Deus o responsável por todas essas maldades que acontecem no mundo? Olha o que diz aqui, ó. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Essas trevas aqui quer dizer escuridão, não tinha luz. Não é no sentido do mal, certo? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, Deus criou o planeta. E Deus criou de maneira estratégica, Deus criou nessa sequência. No primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia Deus criou os céus, no terceiro dia Deus criou as plantas, no quarto dia Ele criou o sol, no quinto dia Ele criou as aves e os peixes, no sexto dia criou os animais terrestres e criou o ser humano, e no sétimo dia Deus se deleitou, Deus fez uma pausa para poder desfrutar de tudo aquilo ali. O sábado é o dia do desfrute. O sábado não é um dia só para se abster de trabalhar. Deus fez uma obra magnífica e quando chega no sétimo dia, ele para comemorar, para desfrutar, junto com Adão, a obra que ele tinha feito. A palavra sábado, Shabat, é descanso, significa deleite, significa desfruto. Então, quando você para um dia na semana, no caso o sábado, para poder descansar, não é só descansar físico. É para naquele dia você lembrar de todo o cuidado que Deus teve por você durante toda a semana. E naquele dia você para, junto com Deus, para celebrar, para comemorar o cuidado que Ele teve com você de domingo a sexta-feira. Lhe sustentando, lhe mantendo, lhe protegendo e uma série de outras bênçãos mais. Então essa é uma das finalidades que nos leva a descansar nesse dia, no sábado. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso aqui, o trilema de Epicúrio. Trilema de Epicúrio. O que é isso? Isso aqui é um problema que esse camarada criou que dá um nó na cabeça de muitas pessoas. Que problema é esse? Olha o que ele diz aqui. Ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou Ele pode, mas não quer, ou Ele não pode e não quer. Ele colocou uma dessas opções aí. Aí ele continua, Ele é impotente, se Ele pode e não quer. Então, se Deus pode acabar com o mal e Ele não quer acabar, se Ele não pode, então Ele é impotente, se Ele não pode acabar com o mal. Se Ele pode e não quer, então Ele é cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver maldade no mundo? Se Deus não pode acabar com o mal, então Deus não é todo-poderoso. Então Deus, o mal é mais forte do que Ele. Se Ele pode, mas não quer acabar com o mal, está deixando as coisas acontecerem, então Deus é um Deus cruel, como ele diz aí. Então Deus é cruel. Mas se Ele pode e se Ele quer, por que existe o mal? Muitas pessoas se esbarram nisso aqui. E aí começam a duvidar ou do poder de Deus, começam a duvidar do amor de Deus. Isso dá uma confusão na cabeça das pessoas, porque elas não entendem como as coisas acontecem e não entendem a maneira de Deus agir. Mas veja, isso aqui não é um pensamento correto. A pessoa que escreveu isso aqui, que pensou dessa maneira, ele não está pensando coerentemente.
Ele não entende profundamente o que as Escrituras dizem a respeito da existência do mal. Então veja, a existência do mal no mundo criado por um Deus bom e todo-poderoso é um dilema teológico, fundamental e talvez a mais séria objeção à religião cristã. Como eu estou dizendo, as pessoas elas têm dificuldade. Como é que vocês defendem um Deus? Vocês dizem que esse Deus é todo-poderoso, porque a gente cristão, a gente defende isso, que Deus é todo-poderoso. A gente também defende que Deus ama a gente. Então, se Ele é poderoso, se Ele ama, por que existe o mal? Por que pessoas inocentes sofrem? O mistério da iniquidade, o mal anula a existência de Deus? O fato de existir o mal é uma prova que Deus não existe? Sim ou não? Não. O mal foi originado por Deus? Foi Deus que criou o mal? Satanás, no caso? Não, vou criar esse ser aqui para ser o ser mal. Foi Ele que criou? Com esse objetivo? Como o mal é tratado por Deus? É isso que nós vamos ver nas Escrituras. Como você sabe que o mal é mal? Como é que você sabe que uma coisa é mal? A gente precisa, lembra que eu falei, a gente precisa fazer perguntas para a gente poder entender. Como é que você sabe que isso aqui é mal e isso aqui é bem, é o bem? Ah, isso é o mal, isso é o bem. Como é que você sabe disso? Quem lhe ensinou isso? Quem? Não, mas antes. Você já nasceu quase que sabendo disso. Se você voltar a milênios atrás, você já vai encontrar isso. E quem disse isso para a humanidade? Que tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Isso é mal, isso é bom. Quem disse isso? Olha, porque existe o bem, esse serve como padrão de comparação. Então só existe o mal porque existe o bem. É isso que vocês têm que começar a pensar. Então, ninguém nega, mesmo aqueles que são contra Deus, certo? Eles não negam a existência do mal. Só que a existência do mal é uma evidência da existência do bem. Outra coisa aqui, ó. Se existe o mal e o bem, então tem que existir uma regra que vai definir cada coisa, correto? Se existe o mal e o bem, então tem que ter uma regra que define o que é mal e o que é bem. E se existe uma regra que define o que é mal e o que é bem, existe alguém que criou essa regra. E essa pessoa esse ser tem que ser superior para poder criar uma regra que define o que é o bem e o que é o mal. Não pode ser o ser humano. Porque se formos para o ser humano, você vai ver seres humanos dizendo que algo é bom e outros seres humanos dizendo que aquilo que uns disseram que é bom é mal. Então seria uma confusão só, porque uns diziam para a mesma coisa, uns iam dizer isso aí é mal e outros iam dizer isso aí é bom. Então ia confundir todo mundo. Então tem que ser um ser superior de fora, que é ele que vai definir o que é o bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Quem seria então esse legislador? Esse ser capaz de definir, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Não tem pra onde correr. Só ele. Então você vai dar nisso aqui, mal e bem, a existência do mal e bem pressupõe a existência de uma lei que vai dizer o que é mal e o que é bem. Essa lei tem que ter o legislador, e esse legislador, naturalmente, tem que ser Deus. E aí a gente vai entender que o mal, ele não anula, de fato, a existência de Deus. Isso aqui é uma história que eu ouvi contar certa vez de um homem que estava cortando, um cristão, foi cortar o cabelo, foi no salão, né, cortar o cabelo, e o profissional ali, ele era um ateu, ele não acreditava em Deus. E começaram a entrar ali num debate religioso, e esse cabeleireiro disse que não acreditava em Deus, que Deus não existia, tal, uma série de coisas. E ele perguntou, por que você não acredita em Deus? E ele alegou exatamente o fato de existirem o mal. Aí botou pessoas sofrendo, o crime, a violência, tudo aquilo que existe de mal, para ele era uma evidência de que Deus não existia. E como vocês viram anteriormente, esse é um argumento forte. Ele não prova, mas é um argumento forte, não dá para descartar isso. Tudo bem, aquele cristão, depois que ele terminou de cortar o cabelo, quando ele saiu do salão, andando ali para poucos metros, ele encontrou um cidadão todo maltrapilho, cabelo parecendo um lobisomem, um bicho, entendeu? Largado lá. E aí veio uma ideia na mente dele. Viu aquele cabra todo cabeludo, ele voltou, foi no salão. E aí disse pro cara, sabe o que eu descobri? Eu falei, o quê?
que também não existe cabeleireiro. Aí ele, como assim? Eu acabei de cortar seu cabelo, como não existe cabeleireiro? Não, não existe não. Porque eu vi, aí falou que tinha visto um homem com cabelão grande, todo maltrapilho, sujo, tal. Aí o homem disse o seguinte: como é que ele vai cortar o cabelo se ele não vem a mim? Se alguém não trouxer ele até mim, como é que eu vou cortar o cabelo dele? Ele tem que vir a mim, alguém tem que trazer ele até mim. Vocês entenderam a moral da história? O homem disse: as pessoas que sofrem, as pessoas que estão por aí passando por muitas angústias e dificuldades, elas não provam a existência de Deus, a não existência de Deus. O resultado dessa situação delas é porque elas não procuram Deus. Se você não procura Deus, se você não vai até Deus, se você não atende o convite de Deus, o salão de Deus está aberto, mas você prefere ficar na rua, maltrapilho, jogado. Mas o salão está aberto. Você pode acessar o salão de Deus e ser transformado por Ele. Mas as pessoas não fazem. E porque não buscam a Deus, porque não se entregam a Deus, elas sofrem. Elas morrem, elas matam. Ou seja, tudo de mal acontece nesse mundo. Então a existência do mal nunca vai ser uma evidência de que Deus não existe. Mas nós precisamos entender como é que Deus então trabalha com isso, como é que Deus administra essa questão. E para a gente entender, a gente precisa continuar fazendo perguntas. Por exemplo, o pecado lá no céu. A gente precisa fazer a separação. A terra, o céu, os astros, onde estão os planetas, e o céu, onde Deus mora, onde Deus habita, onde é a morada de Deus. O pecado no céu. Quem foi o primeiro ser que pecou? Quem foi o primeiro ser, a primeira criatura que pecou? Olha o que a Bíblia diz. Então, lá em Ezequiel, no capítulo 28, no verso 14 a 17, diz: eu dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha livre acesso ao santo lugar onde Deus vive e andava no brilho das pedras junto ao glorioso trono de Deus. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Deus está aqui, por meio da sua palavra, dizendo para nós como era esse ser que hoje é chamado de diabo, como era ele. Ele era um querubim. Querubim é uma classe de anjo privilegiada. Tem uma posição de autoridade lá no céu, ele tinha. Porque lá os anjos de Deus, eles também têm hierarquia. Eles também têm posição. E a posição que Lúcifer ocupava no céu era uma posição de liderança. Era uma posição privilegiada. E aí faz uma descrição de como era ele. Veja, ele era perfeito, mas o que foi que aconteceu? Ele deu lugar, de alguma maneira, misteriosa, que a gente não consegue explicar. A maldade entrou no coração dele. E ele deu lugar, e ele deixou que isso crescesse, que isso se desenvolvesse. O outro verso diz: a sua grande importância e riqueza deixou o seu coração cheio de cuidado. Essa palavra cuidado quer dizer orgulho. Ou seja, tem pessoas, não tem aquele ditado que diz, quer ver quem a pessoa dê poder a ela? Então a posição que ele ocupava, que era uma posição de destaque, fez com que ele se tornasse orgulhoso, a ponto dele querer ocupar até o lugar de Deus. Olha o que diz: você pecou, por isso perdeu sua honra, e eu o expulsei do santo lugar onde Deus vive. O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, querendo se tornar ainda mais belo e importante, você corrompeu a sua sabedoria. Então um ser que era perfeito deu lugar ao orgulho, à prepotência, à ambição, à altivez, quis ocupar um lugar, uma posição que não era para ele, a posição de Deus, e o resultado foi ser expulso lá do céu. A partir dali, ele começou a trabalhar para imprimir esse mesmo conceito na mente de outros seres criados por Deus. Presta atenção, o que eu falei ontem para vocês, questão da modelagem. Ele começou a trabalhar para modelar os outros anjos, ou seja, fazer com que os outros anjos se tornassem iguais ou parecidos com ele no comportamento, presta atenção, no comportamento e nas atitudes. Preste atenção, porque é exatamente esse mesmo trabalho que ele continua fazendo hoje. Ele está trabalhando há quase 6.000 anos nessa terra incansavelmente.
para que assim como ele fez com os anjos, fazer comigo e com você, fazer com que eu e você se pareça com ele, nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso comportamento. Para que isso? Para que a gente venha a ter o mesmo fim que ele vai ter. E ele tem conseguido fazer isso na vida de muitas pessoas, infelizmente. Então hoje tem sido o trabalho dele. E então se instalou o que a gente chama de grande conflito, que é uma guerra entre o bem e o mal. Uma guerra que teve o seu início lá no céu. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 7 e 9, então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos, debaixo do comando dele, lutaram contra o dragão e os seus exércitos de anjos caídos. O dragão perdeu a batalha e foi expulso do céu. Esse dragão, a antiga semente, serpente, chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana todo mundo, foi jogado para a terra com todo o exército dele. Então foi travada essa guerra lá no céu entre Miguel. Miguel é um nome atribuído a Jesus. Quando Jesus está enfrentando Satanás, ele recebe esse título de Miguel. Então o próprio Jesus, com os anjos dele, entra em guerra contra Satanás e os anjos que tinham ficado do lado dele. E claro, numa guerra contra Deus, Jesus é Deus. Uma guerra contra Deus, qualquer um perde essa guerra, você sabe disso. Então ele foi expulso de lá. E ele veio se parar aqui nesse planeta, no planeta Terra. Então foi assim que aconteceu o pecado lá no céu. Isaías traz mais detalhes sobre isso. O profeta Isaías, no capítulo 14, no verso 12 a 14, como caíste do céu, como foste lançado por terra, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa semelhança ao Altíssimo não era no amor, na misericórdia, na fidelidade. Ele não queria ser igual a Deus nos atributos de Deus, como esses que eu mencionei. Ele queria ser igual a Deus na questão da posição, do poder, do governo, da honra, coisa que Deus não dá para ninguém. O respeito, a honra de Deus, ele não vai compartilhar com ninguém. Com ninguém. Nós devemos respeitar e honrar a Deus acima de todos e de qualquer coisa. E de lá, ele veio aqui para a terra, como nós vimos. E aqui ele tem trabalhado para atrapalhar, para impedir. Vocês acham, talvez alguns ainda não se tocaram, outros sim, talvez outros ainda estão meio que perdidos, para entender a seriedade do que nós estamos fazendo aqui. Você não tem ideia como o que nós estamos fazendo aqui incomoda ele. A maioria de vocês aqui talvez não tenha ideia disso. Não tem ideia como o inferno está se movimentando para poder parar com isso aqui. Você não tem ideia disso. Eu tenho porque já precisei enfrentar isso de maneiras que talvez você nunca imaginou. Mas ele tem trabalhado para que alguns de vocês não cheguem aqui no horário, não participem desse momento, por alguma razão ou outra não venha. Pode ter certeza disso. E ainda que você não tenha certeza, ele tem trabalhado. Ele vai fazer coisas que você não tem ideia. A igreja estava reunida para poder realizar um culto, as cadeiras tudo arrumadas. Veja bem, aqui não é muito comum, mas lá na minha região, isso aqui a gente chama de redemoinho, né? Isso aqui é comum, né, senhor Antônio, lá para a gente. E o normal de um redemoinho é ele vir e passar reto e se embora. Então, por exemplo, se ele está vindo de lá, o que tiver no caminho, tudo bem, ele vai destruir tudo, a depender da força dele, mas ele vai embora. Um redemoinho com essas características aqui, eu nunca vi, a não ser esse aqui. Olha o que foi que aconteceu aí, nesse ambiente que estava sendo preparado para anunciar a palavra de Deus. Veja que ele não vai embora, ele fica ali destruindo todo o cenário, todo o ambiente de culto. Destruiu as cadeiras, derrubou as cadeiras onde elas estavam, ainda vai derrubar aquelas outras que ficaram de pé ali.
E não parou. E aí você vai ver que ele vai vir pra cima do cinegrafista, né? De quem tá filmando ali, e aí o cara parou de filmar, né? Pessoal, acreditem, as forças do mal, elas não estão de brincadeira. Estão destruindo famílias, estão destruindo saúde, estão destruindo cidades, está tirando a paz das pessoas, está agindo tanto no indivíduo, na pessoa, como está agindo, consequentemente, no coletivo. Você precisa fechar as portas de acesso que o Satanás esteja tendo na sua vida. Eu também. Você pode achar um absurdo o que eu estou dizendo, mas se pararmos para fazer uma autoanálise, nós vamos identificar na nossa vida muitos detalhes aonde tem o dedo dele, trazendo desarmonia, trazendo doença, trazendo uma série de problemas para a nossa vida, com o objetivo de nos distanciar de Deus, nos afastar de Deus. Essa outra cena que eu vou mostrar aqui para vocês, aconteceu, isso aqui foi um conhecido meu em Minas, viveu essa experiência. A mulher decidiu entregar a vida a Jesus. Depois de muita luta, quando mais nova, ela tinha sido oferecida ao inimigo, certo? Os pais eram do candomblé e ela foi oferecida a Satanás já desde criança. A família toda servia ao inimigo. Só que ela decidiu romper com isso. Teve um contato com a palavra e decidiu romper com isso. E aí veja bem o que aconteceu. O inimigo ia deixar ela fácil? Não ia, filho. Ele não quer largar a presa fácil. Ele se acha dono daquelas pessoas que ele, de alguma maneira, está dominando sobre elas. Dominando o pensamento, dominando a conduta. E ele não quer largar o osso, como diz. E quando essa mulher decidiu entregar a vida a Cristo, ele fez todo o trabalho do mundo para tentar impedir. No dia do batismo dela, veja, eu estou falando de uma pessoa que servia ao inimigo. Então ela tinha a visão espiritual aberta, ou seja, para enxergar o mundo invisível. Você sabe, eu espero que você saiba e creia, tem anjos aqui. Aqui tem anjos. Deus não nos permite ver. No querer dele, ele pode abrir os nossos olhos e você enxergar. Mas tem. Então essa mulher, ela enxergava o mundo espiritual. E no dia do batismo dela, ela conta que anjos do mal tentavam de todas as formas virar o carro, que estava, porque ela morava num povoado, estava sendo levada para a cidade. Tentavam virar o carro que estava levando ela para a cidade onde ela seria batizada. E no dia do batismo dela, quantos aqui já ouviu falar em um anjo chamado anjo Gabriel? E nesse momento em que ela está no tanque e o pastor começa a fazer a oração para batizar ela, o Satanás pega ela, incorpora nela e tenta tirar ela do tanque. Tenta puxar ela para sair do tanque. E tem um momento no vídeo, eu estou narrando para vocês entenderem a cena. E tem um momento no vídeo em que você vai perceber que o corpo dela é puxado. Embora o pastor esteja com as mãos estendidas nela, mas se você prestar atenção, dá a entender que existe uma força puxando ela para dentro do tanque. Existe uma força puxando ela para fora do tanque. Você não vai ver anjo aqui. Mas você vai ouvir o demônio que está incorporado nela falando assim: me solta, Gabriel. Me solta, Gabriel. Ou seja, o anjo Gabriel está impedindo essa pessoa de ser levada pelo diabo. Por que o anjo Gabriel estava fazendo isso? Porque ela, na sua sanidade normal, ela queria entregar a vida a Cristo. A gente não está falando de um anjo forçando alguém a se entregar a Cristo. Ela queria. O inimigo que estava tentando impedir aquilo ali. E o anjo Gabriel entra nessa guerra para não deixar. E tem uma parte também que você vai ouvir o demônio falar: ela é minha, eu não posso perder ela. Porque ela pertence a Cristo, ela pertence a Jesus Cristo, somente a Deus. Amém, igreja? Você aceita o Senhor Jesus como o único salvador da sua vida? Amém? Bem forte, gente, bem forte. Você aceita tudo que está escrito na palavra de Deus? Amém? Você quer passar nesse instante pelo batismo por imersão, que é o único batismo bíblico, e quer ter todos os seus pecados perdoados? Amém? Jesus está no controle. Jesus está no controle. Abraça, abraça. Jesus está no controle, velho. Jesus está no controle, velho. Cristo é mais forte.
Isso já não é a Cleide, já não é ela tentando. Eu saio. Ela quer se entregar. Então, em nome de Jesus, Cristo está no controle, amém? Aqui não é lugar do inimigo, aqui não é lugar do inimigo, aqui dentro, aqui, ó, é lugar de Jesus, amém? Aqui não vem o inimigo, somente a Jesus. Amém. Segura aqui. Você vai segurar aqui e vai tampar aqui, ó. Você vai tampar o seu nariz na boca aqui, tá? Eu vou orar pra Deus. Querido Deus, seguindo, Senhor, a tua orientação, a ordem do mestre. Querido Jesus, que o Senhor, por favor, transforme a vida da Cleide. Jesus, que ela seja transformada, liberta, que ela seja. Eu não posso perder ela. Ela é minha joia. Viu? Sai, Gabriel. E solta, Gabriel. E aí a Cleide foi batizada, né? Então veja, Satanás ele não está de brincadeira. Então, se você quiser subestimar, se você quiser desacreditar, se você quiser achar que isso aqui não é algo importante e sério, é uma questão pessoal de cada um. É aquela coisa, quem quiser que pague para ver, né? Mas, infelizmente, os resultados estão aí. Então esse ser que fez um estrago lá no céu, trazendo a terça parte dos anjos de lá para cá, ele veio para a terra, como o texto diz. E quando chegou aqui na terra, Deus tinha criado quem? Adão e Eva. E do mesmo jeito que ele tentou fazer com que os anjos viessem para o lado dele, ele iria tentar fazer com que Adão e Eva também viessem para o lado dele. E como é que um ser criado por Deus se coloca do lado do inimigo? Pela questão da obediência ou desobediência. Quando você obedece a Deus, você se coloca do lado de Deus. Quando você desobedece a Deus, você se coloca do lado do inimigo. E foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva. Deus tinha dado uma prova de obediência para Adão e Eva. Que prova de obediência era essa? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Mas o Senhor Deus avisou ao homem: você pode comer qualquer fruta do jardim, menos a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer essa fruta, você estará condenado a morrer. Então, essa era a prova de obediência. Deus fez o jardim do Éden com todas as variedades de frutas e frutos. E Deus disse para Adão: vocês podem comer de tudo, apenas dessa aqui vocês não comam. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. O que era isso? Era um teste de obediência. Não tinha veneno naquela fruta. Era só para saber se Adão e Eva iriam obedecer a Deus ou iriam obedecer ao inimigo, porque Deus sabia que o inimigo iria tentar levar Adão e Eva a desobedecer a ele. E o inimigo, ele então se transforma, se personifica em uma serpente, em uma cobra, aproveita o momento em que Eva está sozinha no jardim, separou-se de Adão ali por alguma razão, se aproxima de Eva e puxa conversa com Eva. É mentira, disse que era mentira de Deus. Contestou a serpente: vocês não morrem não. No mesmo instante, vocês ficarão como ele. Qual era o desejo de Satanás? Não era ser como Deus? Olha o que ele está tentando colocar na mente de Eva. Você vai ser como Deus. Ou seja, como Deus é você que manda, você é independente, você não tem que se sujeitar a ninguém. Deus não se sujeita a ninguém. Deus é todo poderoso, é Ele que manda, papo. É Ele que diz o que é e o que não é. Então você precisa ser um Deus. Esse negócio de ter que estar obedecendo regras, não, Deus é quem cria as regras.
Ele vai tentando burlar, ele vai tentando enganar, ludibriar as pessoas. E aí veja, pois os seus olhos se abrirão, vocês vão ficar sabendo distinguir entre o bem e o mal. Então ele faz uma mistura de coisas com ela. A mulher acreditou nisso. Pensando assim, ela apanhou a fruta e comeu, e deu ao marido, e ele também comeu. Isso está registrado em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. Então veja, Eva escolheu, infelizmente, se deixou ser enganada e deu ouvido à voz da serpente e duvidou da palavra de Deus. Ela tinha uma palavra, Deus tinha avisado a ela. Como eu e você temos uma palavra, Deus já nos avisou muitas coisas e tem nos avisado todos os dias, mas nós temos endurecido o coração em acatar, em atender aos avisos dele. Qual foi então a consequência final do pecado? Veja aí, Romanos capítulo 3, verso 23, capítulo 6, também o verso 23. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, como consequência da ação de Adão e Eva, o vírus do pecado se instalou no planeta. E aí todas as pessoas que viveram depois de Adão já nascem contaminadas com o vírus do pecado. Todos nós aqui somos pecadores. Veja, temos uma natureza pecadora. Isso não quer dizer que porque eu tenho uma natureza pecadora, eu sou obrigado a sair cometendo pecados por aí. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que eu já tenho um equipamento com defeito. Um equipamento que está contaminado. E Satanás se aproveita disso para trabalhar insistentemente para levar a mim e você, em vários momentos, a desobedecer a esse Deus. E se não vencermos, se não pararmos, se não resistirmos, se continuarmos desobedecendo a Deus, qual vai ser o resultado? A morte. E essa morte não é a morte física, aqui está falando da morte eterna. Ser destruído para nunca mais existir. Ainda em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz: pelo que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, todos somos pecadores. Então, vocês viram até aqui como foi que existiu o mal, como foi que o mal começou e como foi que ele se instalou aqui na Terra. Agora, o que foi que Deus fez ou o que Deus está fazendo para resolver esse problema? Essa é a segunda parte para a gente concluir. O que é que Deus está fazendo para libertar a gente do mal? Deus botou em prática um plano de resgate que teria um preço. O pecado não requer um salário? Não é assim que está lá? O salário do pecado é a morte. Deus, então, idealizou um resgate e ele pagaria esse salário no nosso lugar. Olha o que diz esse texto, acompanha aí. Ó. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora, Deus diz que nos aceitará e nos absolverá, ou seja, não nos condenará. Ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos, olha a condição, se nós confiarmos em Jesus Cristo para ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos desse mesmo modo, vindo a Cristo. Não importa o que somos ou o que tenhamos sido. Então não importa o que você foi, não importa o que você é, se você se entregar, ele tem o poder de perdoar e libertar você desse pecado. Você já matou? Você já estuprou? Você praticou pedofilia? Você roubava? Não importa a miséria que você já tenha feito na vida, Deus pode purificar você, transformar e resgatar você. Olha o que o texto continua dizendo. Deus nos declarará agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo. Aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim a toda a ira de Deus contra nós. Desse modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia, quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E o texto continua dizendo assim, ó, e agora também, nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Então, de que podemos nos gabar a respeito a fazermos alguma coisa para ganharmos a nossa salvação? Absolutamente de nada. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras.
está sim baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. Ou seja, nós não somos salvos por boas obras que praticamos. Temos que praticar boas obras, mas não são elas que garantem a nossa salvação. O que garante a nossa salvação e a nossa libertação desse poder do inimigo é a ação de Jesus Cristo. É Ele que é a nossa garantia de salvação. Mas nós temos que ter boas obras, temos que fazer as boas obras. Bem, então, se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Porque alguns defendem isso. Eu sou salvo pela graça, então não tenho que guardar mandamento, mas não. Você vai encontrar muitos crentes dizendo isso. Uma vez que a salvação é de graça, ou pela graça, então você não precisa guardar mandamento. Aí Paulo está dizendo, se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? E aí o próprio responde, ao contrário. De fato, só quando confiamos em Jesus é que, na verdade, podemos obedecer. Então, a obediência, a confiança em Deus me leva a obedecer a Ele. Me leva a me sujeitar à vontade dEle. E aí ele, então, estabelece o plano, que é o plano de libertação, que hoje está disponível para mim e para você. Precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador e Senhor. A Ele devemos devotar tudo que temos e somos, nosso corpo, nossa família, nosso trabalho, nossos bens, nossos pensamentos e sentimentos. Devemos entronizar Jesus em nosso coração. Ou seja, Ele não é para ser só Salvador, Ele é para ser também? Ele é para ser Senhor. Ele é para ser o Senhor da nossa vida. O problema é que a maioria das pessoas só aceitam Jesus ou só quer um Jesus Salvador. Não quer um Jesus Senhor. Porque o Jesus Senhor é aquele que vai mandar em você. É aquele que vai dizer para onde você deve ir e para onde não deve ir, o que você deve fazer e o que não deve fazer. E as pessoas não querem um Jesus assim. Elas não querem um Deus, elas querem um Deus que sirva a elas. Elas querem um Deus, Tadeu, escravo, que não proíba elas de fazer aquilo que elas querem fazer e gostam de fazer. Só que não serve. O Deus, para ser o seu Salvador, Ele precisa também ser o seu Senhor. Ele precisa ser aquele que manda na sua vida. E aí, quando isso acontece, Ele dá para você a vitória sobre o pecado. Aí Ele vai lhe dar a vitória sobre os vícios, aí Ele vai dar a vitória para qualquer pecado que existe na sua vida, Ele vai te dar a vitória. Quando você coopera com Ele e aceita Ele como o Senhor da sua vida. O segredo da vitória reside na presença de Jesus no coração. Quando em tentação, clame por sua ajuda, pelo poder do seu Espírito, a vitória será certa. Então, quando você estiver sendo tentado a fazer algo que você sabe que é errado, eu desafio você a, antes de fazer, dobrar os seus joelhos. Você está com vontade, mas antes de ir lá fazer, dobre os joelhos em algum lugar secreto e peça a ajuda de Deus. Diga para Ele, Senhor, eu estou com vontade de fazer, mas eu sei que é errado. Me ajude, eu duvido que Ele não vai te ajudar. E você não vai fazer o que você pretendia fazer. Essa é a promessa. Judas, no capítulo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua... Veja, Deus é poderoso para guardar você de tropeçar. O poder está nele, você só precisa confiar e se entregar a Ele. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Olha aí, Deus livra os piedosos da tentação, mas reserva os injustos para o dia do juízo. Quem são os injustos? Os que não obedecem a Ele. Aí eu tenho que escolher se eu vou estar na categoria dos piedosos, que seriam os que obedecem, ou se eu vou estar na categoria dos injustos, que são aqueles que não obedecem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre você tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Deus não deixa que venha sobre sua vida nenhuma prova que você não tenha capacidade de suportar. Quando Ele permite que a prova venha, Ele dá também a força para você superar, para você passar pela prova. Mas você precisa estar conectado com Ele, você precisa estar ligado a Ele. Então, uma das armas que o inimigo usa antes de levar você a pecar é algo que a gente chama de tentação. Satanás não leva ninguém ao pecado sem primeiro passar pela
tentação. A tentação precede, ou seja, vem antes do pecado. Foi assim com Jesus lá no deserto. Jesus foi para o deserto depois de ter jejuado. Ele ficou jejuando 40 dias. E depois o diabo vai e aparece e lança para Jesus 3 tentações, na tentativa de levar ele ao pecado. Aí sobre a tentação você precisa entender isso aqui. A tentação, ela não é pecado. Não é pecado o diabo chegar e produzir em você de repente a vontade de fazer uma coisa errada. A tentação não é pecado. Do contrário, a gente teria que assumir então que Jesus pecou, porque Jesus foi tentado. Então veja, ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cede à tentação e decide fazer exatamente aquilo que você estava tendo vontade. Então esse processo aqui é o processo que acontece. A primeira coisa antes do pecado, antes de você pecar, alguma coisa tem que lhe chamar a atenção. Eu vou dar exemplo aqui. O que eu vou dar exemplo com essa garrafa serve para qualquer outra coisa. Imagine que essa garrafa, alguma coisa nela, imagine, chamou sua atenção. Não sei, a cor, algum detalhe, chamou sua atenção. É pecado ser chamado a atenção? Não. Aí vem para o próximo passo. Se não, o segundo não vem sem o primeiro. Se não teve o primeiro, não vai ter segundo. Então tem que chamar a atenção. Depois que chamou a atenção, geralmente vai vir a consideração. O que é a consideração? É você analisar os detalhes. Você vai ver que é uma garrafa azul, você vai ver os detalhes. É pecado fazer essa consideração? Não. Isso aqui se aplica a qualquer coisa, a comida, a mulher, a dinheiro, a qualquer coisa. Aí vem o terceiro passo, que é o passo da decisão. Imagine que por você ter chamado a atenção, por você ter considerado e ter visto que é algo bonito, sei lá, você decidiu agora pegar e não era sua. Quando você decide no seu coração pegar, agora aí você pecou ou não? Pecou. Mesmo que você não tenha praticado o ato, mas você no seu íntimo, você já decidiu fazer. E aí você já pecou. O próximo passo é só o planejamento, porque você não vai pegar na minha frente aqui. Você vai esperar o momento que eu vou fechar os olhos para orar, né? Para correr aqui e pegar a garrafa, esconder e eu não vou ver. Entendeu? Papai é o camarada que tem que ficar de olho. Entendeu? Então você vai esperar isso. Depois do planejamento vai vir o último, que é o quê? É a execução. Então veja, antes de qualquer pecado, antes de você se deitar com uma mulher, primeiro essa mulher tem que chamar a sua atenção. Se for uma mulher que não chama a sua atenção, você não está nem aí para ela. Ela vai passar na sua frente, não está nem aí. Mas tem que chamar a atenção. Se ela chamou a atenção, você vai fazer a consideração. O que é a consideração? Poxa, aí vai depender do seu gosto. É loira, é morena, é bonita, é baixa, é alta, é magra, é gorda. É de acordo com o que você gosta. Você vai fazer a consideração. Mas não há pecado nisso aí. Você dizer que uma mulher é bonita, quando você faz isso com respeito. Só que aí você decide, rapaz, eu quero essa mulher pra mim. Eu quero me deitar com ela ou coisa do tipo. Aí você que se quebrou aí. E se você já pecou, e você já deveria parar aí para minimizar os estragos. Porque até aí só está com você esse pecado, né? Mas aí quando você parte para o planejamento e parte para a ação, aí você destrói uma família. Aí você destrói, quem sabe, até vida, porque alguém pode morrer por conta disso aí. Você está entendendo como é complicada a situação? Então você precisa parar. Quando algo chamou sua atenção, você considerou e você viu que não é para você, filho, seja o que for, pare por aí, para que você não chegue naquela outra situação. Como é que eu posso vencer a tentação? Já estamos terminando. Como é que eu posso vencer, então, a tentação? Aproximar-se de Jesus, estudar a Bíblia. Por isso que a gente vem falando, tem que ter hábito de comunhão, tem que orar todo dia, tem que ler Bíblia todo dia, ou pelo menos ouvir todo dia, se você não sabe ler. Vestir-se da armadura espiritual, orar e jejuar, fugir da impureza, cultivar bons pensamentos e evitar más companhias. Evite andar com pessoas que levam você para aquilo que é errado, mesmo que seja seu amigo, filho. Na verdade, não é amigo, porque amigo não vai levar ninguém para o que é errado, não. Vocês pensam que são amigos, mas não é. O amigo vai livrar você do problema, daquilo que acaba com você. Então evite andar com essas pessoas. Mesmo que seja alguém que você tenha um sentimento e goste. Ô fulano, alguém me chamou para um lugar que você sabe que é errado. Ou não vou não, hoje eu não vou não. É uma forma de você ir se saindo, vai se saindo aos poucos. Entendeu? Esquece aquilo ali. E dê conselho, né, para o cidadão também fazer o mesmo. Se vai fazer,
é questão dele, mas não seja você o que vai ser levado, tá bom? Preste atenção aqui nessa decisão que nós precisamos tomar hoje, agora. Eu vou ler aqui e você vai fazer dessas palavras a sua palavra. Certo? Preste atenção, você vai fazer dessas palavras as suas palavras para Deus. Então vai ouvindo com atenção. Jesus resolveu o problema do pecado no céu ao expulsar os anjos rebeldes. No Jardim do Éden, ele apresentou a solução para o pecado através da promessa da vinda de Jesus. Nós vamos estudar sobre isso depois. Mas agora o cenário é outro. Não é o céu e muito menos o Jardim do Éden. É o seu e o meu coração. Você consegue enxergar a batalha na qual está inserido? Consegue perceber a necessidade de um Salvador? Jesus quer vencer por você. Na verdade, ele já venceu na cruz do Calvário. Agora a escolha está em suas mãos. É você quem deve decidir entre o bem e o mal. Quer uma dica? Escolha o bem. Escolha Jesus. E aqui vem a nossa decisão. Reconheço que sou um pecador que necessita desesperadamente de Jesus. Procurarei, com a ajuda de Deus, deixar a prática do pecado. Quantos desejam realmente essas duas coisas aqui na vida? Deixa eu ver as mãos. Essas duas coisas que eu li aqui. Quantos desejam? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que todos fiquem de pé, por favor, e eu vou pedir para você que levantou a sua mão, eu vou pedir para você repetir comigo, em alto e bom som. Reconheço que sou um pecador, que necessita desesperadamente de Jesus. Procurarei com a ajuda de Deus deixar a prática do pecado. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos cantar esse louvor que será a nossa oração para a gente encerrar. Segurança e calor, nele eu posso confiar. Com seu amor me salvou. Quero adorar ao Criador por sua bondade e seu imenso amor, por seu perdão, por me dar salvação. Sempre quero estar com Jesus. Quero viver ao teu lado, Jesus. Sempre vencer toda tentação. Quero estar junto ao teu coração, ser um servo pra sempre ser de Jesus. Quero adorar ao Criador por sua bondade, seu imenso amor, por seu perdão, por me dar salvação. Para sempre quero estar com Jesus. Sempre quero estar com Jesus. Amém? Querido Deus e Pai, essa é a nossa oração e o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.